Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria do Carmo. Estarei orientando vocês na nossa disciplina de ciências, oitavo ano, lá na nossa atividade 3, página 13, que é uma atividade adaptada da nossa apostila universitária 2, né? Vocês, vocês têm esses conteúdos na página 3 à página 16. Qual é o tema dessa nossa aula de hoje? É o sistema digestório, não é? E focando principalmente em intestino delgado e grosso. Então, continuando aqui no nosso assunto, nós vamos ver que o objeto do conhecimento desse nosso tema é o funcionamento do corpo humano e o foco, sistema digestório. A habilidade que nós vamos contemplar nesse nosso tema é que vocês possam compreender como as enzimas e sucos digestórios atuam nos processos químicos, transformando os nutrientes em partículas pequenas para que elas possam ser absorvidas pelas células. Bom, começando então a falar para vocês sobre o nosso tema, falaremos um pouquinho do nosso intestino delgado, pâncreas, bile. Apresentando aqui nesse slide para vocês a imagem que mostra o nosso fígado, uma pequena bolsinha verde, né, de cor verde aqui chamada vesícula biliar, pâncreas e o início do nosso intestino delgado. Então, nesse início do intestino delgado, nós chamamos essa parte de duodeno. Então, nesse momento da nossa aula, vocês sabem, né? O alimento foi mastigado na boca, o alimento já foi conduzido para o estômago, agora ele vai estar lá no nosso intestino. Vamos começar então a entender um pouco das transformações químicas que ocorrem nesse intestino delgado, também intestino grosso, até ser conduzido para as células ou eliminado do corpo todo o alimento que nós ingerimos. Começando então, alunos, intestino delgado. O alimento sai do estômago e vai ser encaminhado pelo intestino delgado. O intestino delgado, ele é um compartimento bem longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. É nele que ocorre todo o processo de digestão. Então, o intestino delgado, ele tem o seu início nessa parte do desenho. Aqui ele é chamado de duodeno. Então, duodeno é a porção inicial do intestino delgado, onde ocorre a junção do quimo, que é o alimento que estava no estômago, às secreções provenientes do pâncreas, fígado e do próprio intestino delgado. Vou falar um pouquinho para vocês aqui. Dá uma olhadinha, aluno. Dessa porção superior, fígado e vesícula, tem um canalzinho que vai liberar substâncias no duodeno. Do nosso pâncreas, vai ser liberadas substâncias ou enzimas que vão acelerar o processo digestório. Também essas substâncias são lançadas no duodeno. A própria parede desse nosso intestino delgado, aqui chamada de duodeno, libera o quê? Suco intestinal. Então vejam que para o nosso intestino delgado são encaminhadas várias substâncias por esses canaizinhos, percorrendo o duodeno até chegar lá no nosso intestino delgado propriamente dito. Então, vocês percebem que agora eu vou comentar cada um desses órgãos, dessas estruturas. Vou começar pelo fígado. O fígado, né? Então, o nosso fígado produz a bile, que é uma secreção, que não tem enzimas.
Essa secreção, que é chamada de bile, ela fica armazenada aqui dentro da vesícula biliar. Ela apresenta sais que atuam como emulsificante, ou seja, funcionam como detergente. Toda gordurinha que nós comemos, ela vai ter que ser desmanchada, quebrada. Então, essas moléculas de gordura, elas são quebradas com a ajuda dessa bile, que fica armazenada na vesícula biliar. Veja, o nosso fígado produz, armazena e vai lançando esses sais no nosso duodeno. Vamos ver agora o pâncreas. Pâncreas é uma glândula anexa que produz enzimas. Que enzimas que o pâncreas produzem? Olhem aqui, ó. Tripsina, amilopsina, lipase. A tripsina, ela vai desmanchar as proteínas que vão chegar no intestino delgado. A amilopsina, ela vai desmanchar, degradar o amido. Lipase, ela é específica para desmanchar, quebrar moléculas de gordura, lipídios. E agora, já falamos do suco pancreático, que é formado por enzimas, a bilis, que é formado por sais. Vamos então entender um pouquinho dessas substâncias produzidas pela parede do nosso duodeno. Então, é chamado de suco intestinal. Esse suco intestinal, ele produz aqui na parede do duodeno maltase, que é um tipo de substância que atua na maltose, sacarase atua na sacarose, lactase vai atuar na lactose. Percebam que são estruturas que vão produzir sais, enzimas, cuja função é acelerar o processo digestório. Então, a comida tem que entrar, ser desmanchada, tem que seguir para as células ou ser eliminada. Então, todos esses órgãos vão produzir suas secreções, suas enzimas, para auxiliar no processo da transformação desses alimentos em moléculas menores, para que possam chegar até as células. Vamos falar um pouquinho do nosso duodeno, né? É lá no duodeno que ocorre a maior parte da digestão. As outras partes do intestino delgado estão relacionadas à absorção. Olha uma outra função do duodeno, a absorção de nutrientes. Esse órgão observa-se a presença do que nós chamamos de vilosidades. Vilosidades são o quê? Sobe, desce, dobrinhas, certo? Dentro dessas vilosidades ou dobrinhas, observa ainda várias dobras microscópicas chamadas microvilosidade. Então, você tem aqui nessa imagem de baixo as microvilosidades que garante o quê? Um aumento de superfície de contato, proporcionando um aumento na taxa de absorção. Quer dizer, se você tem uma estrutura toda cheia de dobrinhas, ela vai ter um poder de absorção muito maior se aquela superfície fosse lisa, reta, plana. Bom, a comida sai, o alimento sai do nosso intestino delgado e vai ser direcionado para o nosso intestino grosso, que também tem várias funções aqui. O intestino grosso, ele é muito importante no processo digestório. É responsável pela formação da massa fecal, nossas fezes, e reabsorção de água. É um processo esse que se iniciou lá no intestino delgado. Então, é no intestino grosso que as fezes são formadas e vocês veem aqui que o reto termina em um estreito canal que se abre, né? O ânus. É pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo. Bom, alunos, então, os nutrientes já foram absorvidos, direcionados para as células dos nossos órgãos. Também é necessário
é a retirada da água do nosso alimento, que está lá dentro do nosso intestino. Retira-se a água porque senão a pessoa viveria desidratada. Então, perda de água pelas fezes é um processo muito prejudicial para a saúde do organismo. Então, essa estrutura aqui chamada sistema, processo, né, do nosso intestino grosso, a principal e mais importante função seria a reabsorção da água e eliminação das fezes para o meio externo. O que vocês encontram aqui? Atividades da apostila 2. Na página 13, exercício 10, você vai encontrar um desenho com números de 1 a 6. E você vai colocar o nome nessas estruturas. Página 14, exercício 15, pede para você citar fenômenos que ocorrem no intestino grosso durante a digestão. Então, veja que nós acabamos de citar aqui importantes funções do intestino grosso. Página 15, exercício 21, você vai fazer uma análise, uma comparação da seguinte situação. Alguns sabões em pó possuem enzimas. Bom, nosso sistema digestório também produz enzimas. Então, esses sabões em pó possuem enzima e por que essas enzimas ajudam a remover com mais facilidade a sujeira das roupas? O que será que acontece com aquelas partículas de sujeira? O que será que a enzima faz? Será que a enzima que está lá no sabão em pó consegue quebrar aquelas partículas de sujeira? Será que é por aí o raciocínio? Bom, página 15, exercício 21 já foi. Agora, página 15, exercício 22. Você vai observar que tem duas imagens aí no nosso exercício 22. Você tem uma superfície lisa e você tem os mesmos 10 centímetros, né, com dobraduras, com dobras, como se fosse uma sanfona. Então, na sua opinião, né, com base no que você estudou sobre microvilosidade intestinal, com relação à absorção de nutrientes para as células da parede interna do intestino, né, você teria qual vantagem? Ou então você teria como resposta correta qual dessas situações aonde você observa uma superfície lisa, uma superfície toda cheia de rugosidades, em qual dessas superfícies ocorre uma maior absorção de algum material? Bom, alunos, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, só nos chamar. Um abração, beijo no coração.